Bem-vindo ao Bate-Papo do Evangelho. Estamos aqui hoje para celebrar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus na nossa vida, aquilo que Ele fez por nós há 2000 anos atrás e continua fazendo em nós a cada dia. Nós somos tão gratos a isso. Mas hoje nós queremos falar sobre a Santa Ceia, Sim. que se tornou esse nome conhecido, né, como Santa Ceia. Na verdade, em inglês é a Comunhão Santa, Holy Communion. que é também um nome muito bom. E hoje nós queremos falar um pouquinho disso e como que Jesus veio não para nós celebrarmos. Eu gosto, em português o nome é o mesmo, Páscoa. Né? Em inglês eles têm dois nomes que é para Páscoa. E o nome que eles usam hoje é um nome bem pagão, que é Easter. Easter. Que tira totalmente Jesus da cena. Né? Porque a Páscoa, na verdade, ela lembra o que Israel passou, né? Quando Moisés veio para libertar, e a última praga, que era a morte dos primogênitos, e Deus deu uma instrução para Israel para matar o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta e ficarem dentro da casa. E naquele dia eles celebraram a primeira Páscoa, não é? Onde que a morte passou por eles. E eles celebraram a vida e a libertação da escravidão do Egito. Né? Hoje, Jesus representa isso para nós. Né? O cordeiro que foi morto, o sangue que foi passado sobre os umbrais do nosso coração. Hoje estamos guardados e protegidos dentro dele, nele. Né? Hoje nós estamos guardados da morte, do pecado. Somos não mais escravos do pecado. Isso. Então, hoje nós estamos aqui para celebrar algo tremendo. E a Santa Ceia que Jesus introduziu, não é, com os discípulos na noite da Páscoa. Ele introduziu a Santa Ceia, que foi uma maneira nova em que hoje nós, como cristãos, celebramos. Porque nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. E vamos começar com o pastor Aldo, vai estar lendo o versículo para nós em que nós estamos baseando isso. Mateus 26, 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-os aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Amém. Então isso foi o que Jesus iniciou ali, uma nova tradição. Não mais como é que fala? A ceia da Páscoa que os judeus celebram, que também tem todo um significado, que talvez um dia a gente possa explicar isso. Claro. Mas ele nos deu uma nova ceia, que foi a Santa Ceia. Né? Por isso que em português se chama Santa Ceia. Santa Ceia, ou Holy Communion. Onde nós aqui celebramos a Páscoa, na verdade, que Jesus veio a iniciar para nós. É a ceia do Senhor, né? E a ceia Não também é chamada não é a ceia de Moisés, do Senhor. é a ceia do Senhor. Amém, é verdade. E Jesus participou ali com os discípulos e nos ensinou uma nova maneira de celebrar, uma nova aliança que Ele fez conosco. Então, na verdade, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é a celebração da graça de Deus, né? Não é um funeral, né? Como muitas igrejas expressam isso na hora da Santa Ceia, todo mundo triste, né? Não é uma experiência muito boa, mas é a celebração do que Deus, através de Jesus, fez por nós, quando nós assim não merecíamos esse dom de Deus, entendeu? Nós éramos inimigos de Deus, quer dizer, fora de Cristo continua sendo inimigo de Deus, né? Nós éramos contra Deus, né? Sempre guerreando com Ele, nossas atitudes, nossos jeitos, nossas palavras, pensamentos, desejos, etc. Mas mesmo assim, Ele resolveu vir motivado pelo amor e morrer por nós. Então, isso aí se chama graça e misericórdia. Então, por causa disso, nós podemos olhar para trás e olhar esse dom de Deus, né, entregando a sua vida por nós, e nisso nós vemos a graça de Deus por nós. Amém. Amém. E o que significa, então, os elementos da Santa Ceia? Você pode explicar? Claro, o pão representa o corpo dele. Ele falou, esse é meu corpo, né, que foi moído por vocês, né? Então, ele simboliza também o pão da vida, né? Porque esse pão aqui você come agora e mais tarde, né, é consumido, né? Já o pão que vem do céu, que é Jesus, é eterno, né? E ele falou, quem come desse pão, que sou eu, viverá para sempre.
né? Então, esse pão que nos alimenta é terreno, mas o pão que ele nos dá, que é seu corpo, é eterno. Então, este pão aqui simboliza o pão que é o corpo de Cristo, que também foi ultrapassado ou recebeu pisaduras, chicoteadas, né, sobre o seu corpo, para que hoje, conforme o profeta Isaías fala em Isaías 53, nós seríamos sarados fisicamente. Então, também a cura, não só espiritual, né, e alimento eterno espiritual para nós, através do corpo dele, como que também a cura física para o seu corpo. Amém. Se você está doente, né, e não há solução humana, na medicina humana, então Jesus é o seu médico. Amém. Amém. Ele tem a solução para você, ele é o Senhor que te sara, né? Então, esse corpo representa, esse pão representa o corpo de Jesus. E é interessante que o pão também que os judeus fazem, ele é sem fermento, por isso que ele é fininho assim. Exato. Que também representa o corpo de Jesus sem pecado. Sem pecado. É tão linda essa representação também. Exatamente. E outra coisa, é um pão, quer dizer, é uma bolacha, na verdade, que para nós brasileiros seria uma bolacha, que não tem gosto nenhum. Não é o tipo do pão, não é o tipo da bolacha que você vai usar para alguma coisa. Não tem sal, não tem nada. Inclusive, tem umas que até é ruim para comer, é amargo. Isso aí foi a intenção das escrituras e da tradição hebraica, de fazer um pão que não tem nada prazeroso. Por quê? Porque, para começar, por exemplo, no Egito, quando Israel saiu do Egito, não foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa, assim, porque houve libertação, mas olha o que eles tiveram que enfrentar. Olha as pragas, que eles não participaram das pragas, mas eles estavam no meio do povo que estava participando das pragas. Então, eles eram afetados de alguma forma ou outra. O faraó cada vez piorava por causa das pragas. Cada vez piorava, e piorava a situação para eles lá. Então, apesar de eles não estar recebendo as pragas diretamente, eles estavam experimentando indiretamente as pragas. Então, não foi um momento fácil nem para Israel, no Egito, né? E a libertação deles da terra, atravessando o Mar Morto, imagina os desafios, as emoções, as incertezas. O mar abriu, mas o que será que aconteceu no coração deles, nas emoções, até o mar abrir? Desespero. Desespero, entende? Então, isso não é uma situação que você vai querer enfrentar ou querer que uma outra pessoa enfrente, entendeu? Então, são situações amargorosas, apesar de ver grandes vitórias no meio disso tudo, mas foi uma experiência amargorosa. Entendeu? E a morte de Jesus também não foi algo prazeroso. E a morte de Jesus foi algo... A Bíblia diz em Hebreus que Jesus veio, assim, eu acho que em Hebreus 12, ele, pela alegria que estava diante dele, entendeu? Ele suportou a cruz. Então, aí você vê, a alegria, por quê? Porque ele viu o que aconteceu, o resultado da cruz. Trouxe alegria ao coração dele, mas ao mesmo tempo ele suportou a cruz, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que houve alegria, mas houve também tormento, tristeza, né, e dor por causa da cruz. Então, esse pão aqui representa também a dor que Israel passou e a dor, principalmente, que Jesus passou. Amém. Entende? Então, não é um pão que você diz, opa, que pão delicioso, vou comer de novo amanhã, vou comer à tarde, vou colocar aqui. Não é esse tipo de pão, porque ele não é gostoso assim, né? Mas essa foi a intenção, que ao você comer esse pão, você vai ver que ele representa amargura, representa algo que você não deseja que seja repetido. Mas representa o que Jesus... Mas representa o que Jesus venceu por nós. Venceu por nós. Então, o que ele venceu não é algo que nenhuma pessoa vai querer que repita, porque não tem prazer, né? Mas se torna gostoso por causa da alegria que ele viu. Né? Por isso que ele regozijou, porque ele viu que, apesar de ser difícil, doloroso, né, havia uma grande vitória que viria depois. E porque ele venceu, agora ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Uau. Quem come desse pão, não desse pão, mas Jesus, que está representado nesse pão, viverá para sempre. Amém, amém. E o vinho? O vinho representa o sangue dele. Se não houvesse sangue, não haveria redenção dos nossos pecados, né? Redenção quer dizer perdão. Então, porque houve um sangue físico, não foi espiritual. Ele morreu fisicamente por nós. Tem algumas seitas aí que falam que ele veio espiritualmente. Ele não veio espiritualmente. Ele veio num corpo. E o corpo dele teve sangue, mas um sangue puro, dado por Pai. Não foi um sangue maculado com o pecado de Adão, que nem todos na terra possuem. Ele veio, né, com um corpo e um sangue puro,
que foi derramado por nós, né? E é um sangue eterno, que está também no céu. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele disse, não toques em mim, porque eu ainda não fui até o Pai. Para quê? Para oferecer seu sangue. Amém? Então, ele foi lá, ele ofereceu o seu sangue, e o seu sangue está eternamente diante de Deus Pai nos céus, no tribunal de Deus. Né? Ali, sempre como memorial para os seus remidos. Amém? Então, o sangue está sempre, sempre lembrando Deus Pai, comunicando graça, misericórdia. Os pecados foram perdoados. Eles agora são herdeiros de vida nova. Entende? Então, esse sangue é maravilhoso. Por quê? Porque ele foi derramado por nós e para nós, para a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, por que nós celebramos a ceia hoje? Por que nós celebramos ou participamos da ceia? Porque nós fazemos em memória dele. Né? É porque ele está representado nesses elementos aqui, que nem a gente acabou de falar. Né? Então, nós fazemos isso para lembrarmos dele. E também recebemos mais graça, porque esse ato que nós fazemos aqui, né, nos dá força, nos dá alegria, nos dá graça ao nosso espírito. Entende? Então, ele falou tantas vezes, quando vocês fizerem isso, lembre-se de mim. Então, não é que a gente faça uma vez por mês. Você pode fazer todo dia, se quiser. Você pode fazer toda hora, por quanto que você faça em memória dele, né? Do que ele fez. Ele quer que a gente lembre disso. Existem testemunhas de pessoas que tomam ceia todo dia. E elas dão testemunhas de cura. De curas. De tantas coisas que têm acontecido na vida delas, por elas estarem lembrando. Né? E essa é a maneira gostosa que eu quero falar agora, que é como nós devemos participar da ceia. Eu lembro que você fez uma pregação especialmente nesses 4 atos, né? 4 coisas que nós fazemos para participar da ceia. Por que que você fez isso? Para ensinar o povo, porque a gente aprendeu pela tradição muitas vezes que a gente tem que examinar a si mesmo. Então, que a gente não é digno. Se você não for digno de tomar, não participa. Não é? Então, quantas pessoas saíram da igreja condenados naquele dia? Ou eles não vão no dia de ceia. Porque eles acham que eles não estão prontos. Porque se na verdade, se nós formos examinar nesse nível, ninguém vai tomar ceia. Ninguém vai tomar ceia. Nós só tomamos por causa de Jesus, porque não foi o que ele fez e não o que nós fazemos. Mas você deu uma explicação de 4 maneiras, né, de aproximarmos da Santa Ceia. A primeira foi, nós devemos olhar para trás. O que é isso? Nós precisamos olhar para o que Cristo fez. A Santa Ceia não é o que o homem fez ou faz. A Santa Ceia não tem nada a ver com os nossos pecados presentes. A Santa Ceia tem tudo a ver com o que Cristo fez para nos redimir. Né? Quando Paulo falou para tomar a Santa Ceia dignamente e não indignamente, ele não estava falando para checar o seu coração, ver se há pecados escondidos. Se você é digno, né? Para ver se você é digno de participar. Não é isso que ele estava falando. Porque se fosse assim, então os coríntios não estariam nem participando da ceia. Tá? Não teria nem chance para eles, pela maneira que eles viviam, entendeu? Então, não é por aí, não é isso que Paulo quis dizer. O que Paulo estava falando é da maneira que nós nos aproximamos da mesa, o que a gente entende, qual é a mensagem, o que está refletindo aqui nessa mesa. É Jesus. E que os coríntios não estavam vendo. Eles estavam vendo o vinho para se embriagar, estavam vendo o pão e como comida, para fazer um lanchezinho, entendeu? Então, eles estavam se fartando, né? Inclusive, estavam entrando até na gula por causa disso. Então, o foco não era Cristo, o foco era prazer da carne, era comida. Por isso que Paulo falou, você está tomando indignamente, mas esse ato indigno é eles usando algo que é suposto ter o foco em Cristo, estavam usando para prazeres carnais, entendeu? Então, é isso que Paulo estava alertando. Então, olhar para trás significa fazer em memória de mim. Lembra dele, do que ele fez. Então, não importa o que você estiver fazendo agora, ou fez, entendeu? Todos nós temos coisas que estão em nossas vidas. Pecados, né? Pequenos, grandes, existe. Isso vai continuar até Jesus voltar. Tá? Então, não é isso que nos desqualifica. O que desqualifica é o perdão dos pecados, né? Se você já foi perdoado em Cristo, através da sua salvação, no dia que você aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados nele. Amém. Tá? E você recebeu nova vida. E é isso que te qualifica para participar de Santa Ceia, porque aí o foco é nele, no que ele fez por você. Amém. Né?
Então isso é o olhar para trás. Mas você também fala que nós devemos olhar para frente. Ele falou nas Escrituras, até que ele venha, até que eu venha. Então, Jesus não só nos promete salvação devido àquilo que ele fez no passado, como ele também prometeu que ele virá para nós, para nos buscar, entendeu? Então, isso aqui representa uma aliança também, uma aliança que ele fez com você, com a sua igreja, que ele não nos deixaria sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo como um penhor da nossa salvação, né? Mas isso ele fez por quê? Porque ele estava dizendo, eu vou te dar o Espírito Santo para te guardar, para te proteger, para falar com você, te confortar, até que eu venha. Eu vou vir, entendeu? É que nem se você for comprar um carro, você dá um dinheiro de entrada, né? Esse dinheiro de entrada, e você assina o contrato, você dá 10%, 20%. Isso aí mostra para o vendedor que você está sério. Tá? Que você está dando 20% ou 30% para comprar aquele carro, significa que você não vai perder aquele dinheiro, você vai voltar e vai pagar o resto, entendeu? Foi o que Jesus fez. Jesus não deu 30% dele, deu 100% dele, através do seu Espírito. Então, ele deu o Espírito Santo para nos mostrar que ele realmente não vai nos deixar sozinhos, não vai nos abandonar. Ele vai voltar. Amém. Né? Então, a Santa Ceia reflete isso, reflete que ele prometeu que ele estaria conosco, que ele seria por nós, que ele morreria por nós, através da morte dele na cruz e a ressurreição, e que não só isso, ele não nos deixaria órfãos. Amém. Ele nos daria o seu Espírito e no tempo certo do Pai, ele voltaria para nos resgatar desse mundo. Amém. Então, nós lembramos não só o que ele fez, mas de que ele vai voltar para nós. A outra coisa que você falou devemos olhar para dentro. Então, esse olhar para dentro é o que você acabou de falar. Que eu acabei de falar. Veja se você está entendendo. Esse examinar. Veja no seu coração se você entende o que a Santa Ceia é. Você não precisa de uma explicação teológica, mas conheça a base, o mais simples, né, o entendimento do que a mesa da Santa Ceia representa, o que os elementos representam. O que nós estamos explicando para você hoje. Se você entender isso, é isso que você precisa, entendeu? Amém. Porque o foco é Cristo e o que ele fez em termos de morte e redenção pelos nossos pecados. Então, esse foco que você falou, você já acabou de responder a última, que é olhar para cima. Nosso foco é Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Ele falou, esse é o pão que desce dos céus. Né? Então, nosso foco deve ser no pão que veio dos céus. Amém. Amém. Jesus. Então, vamos participar? Vamos. Esse é o pão, né? Com as pisaduras. Incrível que até hoje os judeus fazem o pão com esses furinhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esses buraquinhos aqui. E eles nem sabem por que eles fazem isso. Nós aqui sabemos e nós entendemos. Isso aqui representa as pisaduras que Jesus enfrentou. Então, quando ele tomou a ceia com seus discípulos, ele disse, esse é o meu corpo que é quebrado por vocês. E aí ele partiu o pão, que representa a sua carne sendo partida ao rumo da cruz por nós. E ele disse, toda vez que você comer desse pão, coma em memória de mim. Então, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos comer agora. Eu quero compartilhar também com o nosso cameraman, que é meu filho, que está aqui. Sim. Para ele celebrar conosco também da ceia do Senhor. Logo em seguida, ele tomou o copo do vinho da nova aliança que nós temos nele, né? Ele disse, toda vez que você tomar desse copo, tome em memória de mim. Então, vamos beber agora em memória dele. Amém. Amém. Você poderia, então, orar para nós, para terminarmos? Claro. Graças te damos, Senhor, pela sua morte e ressurreição que celebramos hoje, que é a Páscoa do Senhor, Amém. É a ceia do Senhor. Senhor, e nós olhamos para trás, olhamos para dentro de nós, olhamos para o nosso futuro em Cristo e olhamos para cima, onde que houve e veio a redenção para nós. Amém. E nisso tudo nós temos graças pela grande graça que tu nos deste, Senhor, que nem João falou, que em Ti nós receberíamos graça sobre graça. Obrigado por isso, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor, neste dia em que nós lembramos
da sua morte e ressurreição. Que, Amém. Senhor, tu venhas multiplicar as bênçãos que foi nos dado há 2000 anos atrás, cada dia mais, sobre nós e sobre todos os nossos ouvintes agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa, se lembrando sempre do que Jesus fez, de que Ele vai voltar e de que Ele está na sua vida hoje, e porque Ele vive, você vive também. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe.